vamos iniciar o nosso estudo, nosso devocional, já conectando o nosso espírito ao Espírito do Senhor, já pedindo discernimento para que a palavra dele seja agradável aos nossos corações, que seja compreensível e que nós sintamos o desejo de transbordar da forma que a gente aprende, da forma que a gente entende, sendo sempre direcionadas pelo Espírito Santo. Quando a gente tem clareza do que a palavra está nos ensinando, as nossas ações elas são transformadas. A gente vai comparar muito com o que a gente vê hoje em dia. Pessoas pensando que são animais, pessoas que não conseguem acessar o que elas veem positivamente na mente. E tudo por quê? Por conta da desobediência, por conta de estarem fazendo coisas que não agradam ao Senhor, mesmo elas não sabendo que estão vivendo em pecado. Então, quando a palavra fala que meu povo padece por falta de conhecimento, o conhecimento ao qual a palavra se refere é a própria Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais Deus se afasta de nós. E as consequências desse afastamento se refletem na própria vida. Então, que a gente vive hoje, e a gente vê tanta pessoa desconectada, né? A gente chama desconectada da fonte por quê? Porque elas estão distantes das primícias, né? O que é as primícias? São tudo que veio primeiro, né? A gente muito caminhar por princípios. Primícias, princípio, é tudo que vem primeiro. E o que veio primeiro? Primeiro veio a palavra do Senhor. Então, quanto mais distante nós ficamos das primícias, quanto mais nós ficamos dos mandamentos, né? E de todo que Jesus nos ensinou no decorrer da Bíblia, a gente se desconecta da plenitude, se desconecta da positividade, se desconecta de uma vida repleta de bênção. Por quê? Porque a visão está ficando desfocada. Quanto mais a gente se afasta da luz, mais próximo das trevas nós ficamos. E quem é feliz nas trevas? Ninguém. Então, o que a gente vê hoje na nossa sociedade, na humanidade, né? Porque não é só na nossa proximidade, é no planeta inteiro, são ímpios doutrinando ideologias satânicas, ideologias que vão contra a vontade do Senhor, emburrecendo toda a humanidade. Porque desde que o mundo é mundo, lá na época de Adão e Eva, vamos voltar lá no livro de Gênesis na mente, vamos visualizar que quando Adão e Eva perderam o Éden por conta de sua má ação, de sua desobediência, eles foram obrigados a trabalharem para se sustentar, né? A viver do seu esforço. E hoje, tudo bem, a gente tem tecnologia, a gente tem conforto, Papai do Céu permite, mas a intenção continua sendo a mesma. Nós devemos obediência, nós temos que priorizar a Deus, porque foi Ele que permitiu tudo que nós temos hoje. Tudo que a gente acessa, se nós temos uma boa casa, se nós temos um bom carro, se nós temos um bom trabalho, se nós temos ótimos relacionamentos, se nossos filhos são saudáveis e bem educados, foi porque o Papai do Céu nos permitiu, nos capacitou e patrocina diariamente para que a gente acesse cada vez mais, porque nós respeitamos, nós tememos, né? O temor nada mais é do que um respeito sublime, um respeito sem precedentes. Então, quanto mais próximo a gente fica de Deus, de seus mandamentos e de suas boas ações, que são o que a Bíblia nos ensina diariamente, mais plenitude, mais exponencialidade, mais positividade, tudo que for bom, tudo que for positivo vem do Senhor. E é isso que a gente acessa, nos disponibilizando a aprender cada vez mais, nos disponibilizando a estar sempre em busca de sabedoria, sempre nos aperfeiçoando, buscando, sabe, com sede de conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela transforma. Eu costumo falar, não, a palavra de Deus é Deus falando contigo. Então escuta o que Ele tem para falar. Por que muitos têm a vida transformada depois de conhecer a palavra? Porque se dispõe a obedecer o que o Evangelho diz. É como se fosse, mal comparando, eu peço até perdão ao Senhor, mas é da forma que eu entendo. Tudo que você se dispõe a aprender, você tem que ir em busca. Quanto mais você busca conhecer sobre determinado assunto, mais a sabedoria sobre aquele assunto vem sobre você. E você acaba se tornando especialista
daquele assunto que te interessou. A palavra de Deus é vida, é Deus falando contigo. Então, quanto mais você se disponibiliza a conhecer, quanto mais você se disponibiliza a guardar e praticar, principalmente, mais você vai ser especialista naquilo que Deus te chama a ser. Então, é muito simples. Só basta a gente abrir os olhos da compreensão. Bom dia, meu amado irmão Nildo. Seja muito bem-vindo. Papai do céu te abençoe. Então, as consequências da desobediência nos afastam de Deus, nos afastam de toda a exponencialidade, nos afastam de uma vida plena, de uma vida de clareza, de direcionamento, de crescimento, de prosperidade. Por quê? Porque a gente está vivendo desagradando o coração do Pai. Então, esse estudo que eu vou trazer agora vai fazer a gente meditar nas nossas ações. E eu peço que cada um escute com o coração e vá se autoanalisando aí. Porque com certeza, ou você vai se corrigir, vai se autoanalisar, se autorresponsabilizar e mudar a tua metanoia, ou você vai aconselhar alguém que nitidamente precisa desse direcionamento e dessa clareza. E para quem quiser o link do site que eu tirei esse estudo, é só me pedir aqui em inbox que eu mando o link para vocês refletirem e estudarem também. É como eu sempre falo, né? Conhecimento guardado é conhecimento desperdiçado. E quanto mais a gente compartilha a clareza, quanto mais a gente compartilha o que a gente aprende, mais pessoas aprendem também e vão prosperando e vão ajudando outros irmãos. E com isso, todos nós crescemos. Papai do céu nos criou livre e não nos criou para sermos sozinhos. Então não tem essa de eu vou sozinha porque eu vou chegar lá, não. Nós vamos juntos. O estudo é para todo mundo? Não, não é. É só para aqueles que querem prosperar, é só para aqueles que querem se aproximar cada vez mais do Criador, realizando a vontade dele, buscando sabedoria. A Rose perguntou, desobediência também é raiva? Irai-vos, mas não pequei. Né? A Bíblia já responde. Nesse texto aqui tem um trechinho que fala sobre isso. Tu vai compreender. Na verdade, a raiva é consequência, né? Situações acontecem e você permite que a negatividade te leve a sentir raiva ou não. Nós na vida vamos irar, né? Nós vamos sentir um sentimento negativo, mas é o que você transforma aí dentro, é o que você transborda a respeito desse assunto que te levou a sentir raiva, que faz completamente a diferença. Você pode sentir raiva e pecar, ou você pode sentir raiva e transformar essa negatividade em positividade até para ensinar o próximo. Diz a palavra do Senhor que a resposta branda, ela aplaca o furor, né? Então, se você responde com raiva a determinada situação, você está botando lenha na fogueira, né? Mas se você dá aquela respirada do Senhor e faz igual eu, né? Fala, Senhor, me ajuda aqui que eu não consigo, não sei o que fazer. A tua resposta será dada por Ele. E a resposta branda acaba com a contenda, limpa teu coração e te leva mais para perto dele. Vamos lá. Consequências da desobediência a Deus. A Bíblia demonstra haver várias consequências para a desobediência a Deus. Esse comportamento é um erro ou uma recusa deliberada em atender às ordens que o Senhor estabeleceu, conhecida também como rebeldia ou teimosia. A desobediência afeta não apenas o relacionamento pessoal com Deus, mas também a vida em sociedade e as relações com outras pessoas. Punição divina. A desobediência a Deus acarreta consequências reais e significativas. Essas punições podem se manifestar por meio de repreensões, advertência e até maldições direcionadas aos desobedientes, para alertá-los, se arrependerem e incentivá-los a voltarem para Deus. Ou seja, às vezes a gente repara na vida do outro, né? Poxa, aquela pessoa ela é tão boa, mas ela vive falando mal do outro. Poxa, aquela pessoa é tão boa, mas ela vive, enfim, de alguma forma desobedecendo a Deus, de alguma forma agindo de forma contrária à vontade do Senhor. Então, às vezes, Deus permite que situações negativas aconteçam, mas não é porque Ele permite, é porque toda ação tem uma reação. Então, se você vive falando mal do teu irmão, se você vive sendo uma pessoa negativa, você vai colher as consequências daquilo. Sabe? Tudo que vai, volta. Tudo que você
permite entrar dentro de você, é transformado dentro de ti. E você sendo disciplinado na palavra, como eu falei aqui respondendo a raiva que a Rose falou, a gente canaliza, converte, né? E na hora de devolver, a gente devolve positivamente, porque a gente está sendo doutrinado a sermos intencionalmente positivas. Correto? Então, se eu deixo a vida me levar e devolvo, tem um ditado que fala, e bateu, levou, né? Que é completamente incompreensível nos dias de hoje, principalmente para aqueles que são despertos estudando a palavra, não faz sentido algum. Porque se Deus é amor, se Ele me ensina a ser bom, se Ele me ensina a ser positivo, se Ele me ensina a ser intencional, se eu plantar fruto bom, eu vou colher resultado bom, para que eu vou ficar agredindo, falando mal ou fazendo coisas negativas que desagradam ao coração daquele que me criou? Não faz sentido algum. Vamos lá, continuando. As punições que recaem sobre os desobedientes muitas vezes são fruto direto de suas más escolhas e ações. Eles experimentam falta de paz e alegria de Deus. Alguns são escravizados por vícios e ídolos. Em vez de viverem em harmonia, são dominados pelo ódio e impulsos malignos, sendo incapazes de viver o verdadeiro amor. Por consequência, sua vida carece de bons frutos, pois perdem o propósito e a direção que deveria orientar suas jornadas. É o que a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E quanto mais a gente se afasta, mais Ele se afasta também. E vai ficando desconexo, sabe? A realidade, ela vai perdendo o sentido. A gente vê tanta gente hoje querendo ser bicho, né? Tanta gente querendo hoje não se esforçar para alcançar o seu bom resultado, o seu resultado positivo. Isso é fugir da realidade, porque como eu falei antes, se você voltar lá em Gênesis, em Adão e Eva, quando Adão e Eva perdeu os benefícios, perdeu a plenitude de Cristo, eles foram trabalhar, né? Eles foram se sustentar para viver. Eva principalmente começou a ter dores de parto. Por quê? Porque ali era a vida real. Eles perderam os benefícios por desobediência. Então foram obrigados a viver por seu esforço. Essa é a nossa realidade, sempre vai ser. A Bíblia é o livro mais antigo, mais atual e futurista que a gente poderá conhecer. Aqui está o manual da boa vida. Eu sempre falo isso para minha filha. A vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor. Quanto mais você se envolve em aprender os princípios, mais a sua vida é transformada positivamente. Sabe, não tem essa de falar, é um livro antigo, é um livro velho, mas a sabedoria está aqui. E quanto mais você acredita na sabedoria do homem, mais distante do Senhor você fica. Vai fugindo da realidade, né? Além disso, a Bíblia ensina sobre a existência de uma punição eterna no juízo final para todos os que se mantiverem desobedientes e não responderem. A gente encontra o que eu vou falar agora lá em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. No final, todos nós teremos que prestar contas a Deus por nossos erros. Aqueles que persistirem na desobediência e não aceitarem Jesus como seu Salvador, enfrentarão a ira divina e sofrerão as consequências dos seus atos. Então, para muitos que pensam que depois que morreu acabou, né, vem aqui a clareza que a morte de hoje, que a gente fala a morte do corpo, ela é só uma passagem, tá? A morte verdadeira, a segunda morte, como a gente acredita, ela vem depois do julgamento do Senhor. E seremos todos julgados por nossas ações, por nossos frutos, por nossos resultados, por nossa conduta. Então é muito importante para aqueles que querem acessar o coração do Senhor, para aqueles que querem ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário pagar o preço. E qual é o preço? É se dedicarem a uma vida afastada de tudo que não agrada o coração do Pai. É fácil? Não. Nada na vida, quer dizer, a gente fala assim, não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então, para aqueles que não compreendem, acham difícil, se apegam a vícios, se apegam a banquetes ilusórios, porque não conseguem compreender a exponencialidade, que é ter uma vida voltada para Deus. Mas aqueles que são perseverantes e conseguem enxergar que a nossa recompensa não vem daqui,
Sabe, tudo aqui, eu digo na terra, né? Fica pequeno. Por maior riqueza material, por maior sabedoria que a gente acesse, o que a gente quer mesmo é o reino, é viver lá. É naquela terra que emana leite e mel, é naquela terra que não tem doença, não tem sofrimento, não tem nada de negativo. É viver ao lado do nosso Criador. Então, quando a gente enxerga por esses olhos, tudo que essa terra aqui nos oferece, é como o Pablo fala, né? Nós somos apenas mordomos. Nós vamos acessar, nós vamos multiplicar e depois vamos deixar aí. Então a gente não tem que ter apego ao material, nós temos que priorizar e ter apego ao Senhor, porque dele vêm as melhores coisas. Separação de Deus. Estar separado de Deus significa estar privado da sua luz, amor, esperança, paz e bondade. Uma vez que Deus é a fonte de todas as coisas boas, os desobedientes estarão se afastando da solução do seu sofrimento. A gente sempre reflete que Jesus é a cura, né? E Ele está aqui para os doentes, enquanto a nós que somos despertos, só nos resta continuarmos nos abastecendo e nos colocando sempre à disposição como instrumento de positividade, instrumento de amor. É maravilhosa a palavra, sabe? Só de falar assim, a gente sente o espírito da bondade, o espírito da graça, sabe? É gratificante. A palavra até pequenininha perto do amor que a gente sente em cada palavrinha, em cada sentimento que a Bíblia desperta em nós. A desobediência é um pecado. E por ser uma ofensa e oposição a Deus, ela nos separa dele e nos afasta da sua graça. A separação de Deus é uma condição em que nos falta a verdadeira felicidade e plenitude. Alguém dizia que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. As pessoas tentam preencher esse vazio, mas sempre sentirão uma sensação de incompletude enquanto estiverem distante do Senhor. A Bíblia também nos alerta que no fim, para aqueles que persistem na desobediência e não creem em Jesus, haverá a punição de permanecerem eternamente afastados de Deus e de toda a sua bondade. Essa condição é descrita de inferno, trevas, lago de fogo ou castigo eterno, como a gente encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Desordem e conflitos. A desobediência às leis e princípios divinos acarreta sempre em transtornos espirituais, conflitos internos, emocionais, assim como problemas interpessoais e até desordem social. As pessoas que roubam, praticam adultério, se iram, alimentaram a raiva contra os outros ou falam mal de outras pessoas, desobedecem à vontade de Deus. Todas essas formas de desobediência acarretam em consequentemente e graves consequências. Desde dificuldade pessoal até problemas de relacionamentos marcados por desconfiança e, em casos mais extremos, resultam em consequências mais graves no convívio social. Ou seja, quando a gente vê pessoas bloqueadas, pessoas que não conseguem enxergar a realidade, né? Pessoas desconectadas de fato. A gente fala, mas por que ela não entende? Por que ela não processa da mesma forma que eu? Por quê? Porque ela está sendo punida. Toda ação tem uma reação. E quando a gente se afasta de Deus, a gente só volta a acessar a sua luz, a sua graça e a sua plenitude se a gente se arrepender. Se a gente se arrepender, pedir perdão e mudar a metanoia. O que é mudar a metanoia que você fala tanto, Paty? Mudar a metanoia é mudar a rota. Se você vive uma vida repleta de maus hábitos, você vai mudar a metanoia fazendo o quê? Trocando, substituindo os maus hábitos por hábitos bons. Se você é uma pessoa que você fala muito palavrão, você está atraindo toda a negatividade dessas palavras para a sua vida. Então você precisa se disciplinar, você precisa se autorresponsabilizar com compreensão e abandonar essas palavras negativas. Fale mais palavras positivas.
né? Então tudo é uma decisão e uma escolha. Se eu quero ter uma vida plena, eu preciso pagar o preço. E pagar o preço é me disciplinar. Pagar o preço é todo dia estar em busca de conhecimento, de sabedoria. Mas não adianta só saber, né? Outro drive aí. Ciência é saber. Sabedoria é fazer. Então não adianta só você ouvir o que eu estou falando se você não compreender e não praticar. A transformação acontece para aqueles que se movem na direção daquilo que acreditam. Então, se você acredita que com suas boas ações você vai acessar o exponencial que Deus tem para você, a decisão é sua de ir em busca. Agora, se você não acredita, fica aí vivendo a sua vida na inércia, sendo penalizado por desobedecer às premissas daquilo que veio primeiro. Perda de bênção. Desculpem, gente, eu tô com uma irritação aqui na garganta, ainda por consequência de um resfriado rápido que eu tive aqui. Mas tá dando para compreender direitinho, não tá? Vamos lá. Perda de bênçãos. Os desobedientes não atendem à vontade de Deus, transmitidos por Jesus, nem cumprem os princípios espirituais, morais e éticos que ele ordenou. Uma das consequências disso é deixar de receber as bênçãos procedentes de um coração fiel e obediente a Deus. Ai, tá com tosse também. É o tempo, né, amada? Então, o que a gente tira aqui desse pedacinho? Nossa, é uma reflexão maravilhosa. Eu sempre prego aqui para vocês que nós temos que aprender dia a dia a alinharmos o nosso espiritual com o nosso emocional e o nosso físico. Porque assim a gente está de fato tendo a clareza do que a palavra nos ensina e estamos caminhando cada vez mais de encontro ao reino, de encontro àquilo que a gente deseja, que é a bênção do Pai, viver sobre o seu favor e a sua graça. Então esse pedacinho traz exatamente isso. Os desobedientes não atendem à vontade de Deus transmitidos por Jesus, ou seja, a vida, tudo que Jesus nos ensinou na palavra precisa ser modelado, precisa ser acessado, precisa ser compreendido e precisa ser repassado. Nem cumpre os princípios espirituais, ou seja, se você não está ligado na fonte de amor eterno, na fonte de toda a sabedoria, você não vai prosperar. Espirituais, morais e éticos, ou seja, se eu não me comportar de maneira positiva, temendo ao Senhor e realizando, né, a vontade dele com a minha vida, eu estou pecando também. E uma das consequências disso é deixar de receber as bênçãos. Ou seja, você não prospera em nenhuma área da sua vida. Tudo que você tenta fazer, você não consegue acessar. Por quê? Porque você está em desobediência. Por isso que é muito importante a gente estar todo dia se disciplinando, se lavando, se consagrando, sabe? Porque é um aprendizado eterno. A gente nunca vai poder abrir a boca e falar, eu sei todas as coisas. Só Deus sabe todas as coisas. Nós somos seres espirituais tendo experiências em corpos materiais e é do nosso interesse aperfeiçoar diariamente essa matéria. Quanto mais nós buscamos a perfeição do Pai, mais nós estamos indo de encontro a Ele e mais nós estamos sendo exemplo para aquelas pessoas que ainda estão dormindo, ainda estão na cegueira, seja cegueira espiritual, seja na cegueira emocional, porque a maior causa de sofrimento hoje em dia é porque o emocional está travado. Eu sou prova viva de quando você abre a mente, você recebe do Senhor a sabedoria para se livrar de coisas que o homem fala que é impossível, como a depressão. Quando você se entrega de coração em verdade, quando você acredita que Deus transforma, faz milagre, faz crescer, enfim, você vai em busca daquilo. Tudo que você faz é no sentido de alcançar aquilo, é se capacitar, enfim, gente, é de fato se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Por mais de 20 anos eu vivi em depressão. Por mais de 20 anos eu me impedi de acessar o melhor de Deus. Então, sabe, é uma escolha, uma decisão. A partir do momento que eu disse, não, eu não quero mais viver assim, Senhor. Me mostra o que eu preciso fazer, o que eu tenho que aprender. Eu não quero mais essa vida para mim.
E me dispus, me coloquei à disposição dele como eu estou aqui agora. Então a vida é um eterno aprendizado. Quanto mais você compartilha aquilo que ele te deu, mais bênção ele te dá, mais semente ele te dá. Ou seja, mais você caminha de encontro a ele. Mas é uma decisão. Papai do céu não quer nada obrigado de ninguém. Para isso ele nos deu o livre-arbítrio. Agora não adianta reclamar. Falar assim, eu faço isso, faz mesmo. Ou é só a vontade falando? Porque só querer não basta, né? Oração, a gente fala, mas eu oro tanto. O que é orar, gente? Acha só que orar é pedir a Deus? Não. Orar é orar e ter a ação. É orar, confiar e ir em busca, ir em direção daquilo que Papai do Céu mostrou na sua mente. Então não basta só pedir, né? Tem que agir também. Ai, que bom. Obrigada, Rose, pelo feedback. Obrigada pela resposta. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Esse texto está lá em Deuteronômio 28, capítulo 2, 3 e 6. Em Deuteronômio 28, Moisés continua a alertar ao povo de Deus sobre as consequências de não obedecer à palavra e à vontade do Senhor. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Uau! A gente encontra esse texto lá em Deuteronômio 28, 15, 16, 19 e 20. Então a palavra ela é clara. Então se a pessoa hoje não acessa o extraordinário, se ela tem uma vida conturbada, se a visão dela é completamente negativa, ela tem que se autoanalisar. Ai, Paty, mas eu não sei como me autoanalisar. Hoje em dia a gente tem tanta gente especializada nisso. Aonde eu entro e sempre falo para vocês que boca fechada mata. Se você não tiver clareza do que você precisa, como é que você vai buscar aquele profissional que vai te ajudar? Hoje em dia a gente tem N profissionais com vários nomes diferentes para te ajudar da mesma forma. Temos psicólogos, psicoterapeutas, conselheiros, coaches e até mentores. Mentores eu destaco até mais porque eles estão compartilhando com vocês situações que eles viveram, venceram e criaram métodos sobre suas vitórias, para também ajudar aqueles que também estão vivendo, passando por uma fase que eles não conseguem ter clareza sozinhos, não é? Os coaches são aquelas pessoas que trazem a clareza através da palavra de Deus, porque há bastante anos vem tendo experiências e resultados positivos por aplicarem a palavra do Senhor em suas vidas. A falta de conhecimento de muitas pessoas as impedem de acessar a sabedoria. Me veio na cabeça agora um versículo lá do livro de Provérbios que fala que o temor ao Senhor é odiar o orgulho, a arrogância e a desobediência, né? O orgulho, gente, ele é um dos pecados mais abomináveis, porque ele te impede de ir em busca daquilo que você acredita. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue admitir para ela mesma que o próximo estudou um pouco mais que ele e que o próximo tem aquela sabedoria que ele deseja. Porque ele é orgulhoso. E ele não compreende que sozinho ele até pode acessar a sabedoria que o outro tem, mas vai demorar muito. E às vezes nem consegue.
A arrogância, o orgulho e a desobediência. O que é a arrogância em si? É o arrogar. É como a gente roga a Deus, né? Senhor, eu te rogo por um dia maravilhoso. Senhor, eu te rogo por uma vida magnífica. Você está rogando, você está pedindo e você sabe que vai receber, porque é positivo. Agora, o arrogar é exatamente o contrário. Principalmente quando você age com sarcasmo, como muitas pessoas. Ah, se Deus quiser, eu vou. Um dia eu chego lá. O que você vai colher de positivo com essas frases? Quando você sabe que o dia de Deus é todo dia. O dia de Deus é o dia que você recebe, acordou, está com saúde. Senhor, obrigada. Senhor, me capacita. Senhor, me direciona a realizar a sua vontade. Eis-me aqui. Isso é uma decisão. E a partir disso, Deus vai te mostrando o que desperta aí no teu coração de fazer, sobre o que você quer falar. Vamos lá. Ai, mas eu tô com uma pedra, eu preciso transformar isso aqui, me ajuda. É o buscar, é o demonstrar interesse, é o caminhar em direção da cura da tua dor. E uma vez a sua cor sendo curada, você aprende a curar outras pessoas também. Muita gente tem o olho fechado para venda. Tem um versículo também lá em Provérbios que diz que se a gente reter, se a gente guardar só pra gente, a gente não está se ajudando nem ajudando ninguém. Mas em contrapartida, aquele que vende, está compartilhando. Então, sabe, tudo é questão de mentalidade e visão. A nossa visão, ela precisa ser alinhada positivamente, intencionalmente. Nós precisamos enxergar em nós o que podemos transbordar de positivo para ajudar a vida do outro. Maior é aquele que serve. Então, vamos parar de ficar alimentando crenças que nos limitam, que nos deixam ali na inércia, que nos impedem de acessar o melhor. Nós temos que aprender também a abandonar o bom para acessar o melhor. Temos que aprender a desapegar do melhor para acessar o exponencial. Porque Deus é ilimitado. Se somos imagem e semelhança dele, nós precisamos alinhar a nossa vontade de acordo com a vontade dele, praticando a vontade dele, acessando a palavra dele, para a gente de fato prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então a nossa mentalidade, ela é fundamental. Desde criancinha nós vemos aprendendo a ser positivo na maioria dos casos, né? Porque aqueles desconectados, os desobedientes, eles não acessam a luz, eles não acessam a graça, nem compreendem a prosperidade. Por isso tantos sofrem, por isso tantos não acessam. É por maldade do Senhor? Não. É por consequência de seus atos. Quem investe em sabedoria, encontra sabedoria. Quem não investe, não encontra. É simples. Aí Deus é malvado? Não, Deus é justo. Você busca, você encontra. Você não busca, não acessa. Simples como respirar. Gente, eu vou encerrar por aqui esse estudo maravilhoso. E eu quero compartilhar o quanto Deus é magnífico. Tudo na vida é uma decisão, é uma escolha, né? E de vez em quando chegam umas vozezinhas que falam assim: cara, tu tá levantando cedo pra quê? Cara, tua família tá aí, olha, tua filhinha tá aí querendo você. 20 para as 4 da manhã tu vai fazer o quê? Vai falar pra quem? Aí a gente fala, eu no caso, Senhor, eu ligo meu espírito ao teu. Mas parece que desce uma corrente elétrica, sabe? Acabou. Decisão e escolha. Eu escolhi me abastecer de Deus. Eu escolhi transbordar do Senhor. E a palavra é eis-me aqui. Então, quanto mais positivas forem as suas intenções, mais o Papai do Céu te manda munição positiva para você transformar a tua vida e ser exemplo para o próximo, para você, com a tua experiência, sarar a dor daquele próximo. Aí você vai ajudar o mundo inteiro? Você vai transformar o mundo? Não. Deus não mandou transformar o mundo, Ele mandou amar o próximo. Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é justo.
para aqueles que o amam, para aqueles que se dedicam a Ele. Então, sabe, quanto mais simples o teu coração for diante dele, mais luz, clareza, paz você recebe dele. Quanto mais bem você faz sem olhar a quem, como a palavra nos ensina, mais bem você vai colher na tua vida. Então, sabe, não é questão de ter, é questão de ser. E se você ainda não acessou, continua buscando, não desiste. Porque tudo a gente pode em Deus que nos capacita diariamente. Então vamos orar, vamos agradecer a esse estudo, a essa clareza que a cada dia só nos faz crescer, que a cada dia nos aproxima mais de Deus, de toda a sua virtude, de toda a sua glória. É a decisão. Se você não sabe, busque saber. Aprendeu? Porque a ciência é saber, a sabedoria é o fazer. Então estejam sempre buscando se alimentar de sabedoria. Ah, mas eu não sei ser sábia. Tem um drive que o Paulo fala, se você não sabe, você procura o como acessar tal sabedoria, como aperfeiçoar o meu talento, quem eu posso buscar que tem aquela peça que eu preciso. E primeiramente, lave-se de todo orgulho. Lembre-se que o orgulho é o que te trava, é o que te impede de acessar o que você mesma sabe que é preciso. Abençoado dia, repleto da presença do Senhor, repleto de intenções positivas. Saibam o que estão plantando. Selecionem as melhores sementes que o Papai do Céu te dá. Porque plantando boas sementes, magníficos resultados você terá. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.